imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha nesta manhã em nossa escola dominical. Como é bom podermos estar reunidos em nome de Jesus. Como é bom termos esse momento de adoração, de oração, momento de estudo da palavra, momento em que remotamente adoramos aquele que é o único que é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Vamos iniciar esse nosso momento com uma palavra de oração. Curve sua cabeça nesse instante, vamos conversar com Jesus, vamos ter esses momentos na presença do nosso Senhor. Eterno Deus e poderoso Pai, nós estamos, ó Pai, nesse momento na Tua presença, nesse dia que é Teu, ó Pai, dia que é do Senhor. Por isso, ó Pai, nos alegramos e nos regozijamos. Pedimos, ó Pai, nesse momento a intervenção do alto, ó Pai, para que esse tempo que temos com o Senhor seja um tempo, ó Pai, verdadeiro de adoração, de oração, de estudo da Tua palavra, Pai, que o Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, esteja falando aos nossos corações, ó Pai, esteja nos ensinando a Tua palavra, e assim, ó Pai, possamos nos tornar cada dia mais conscientes do Teu chamado, conscientes, ó Pai, da santa vocação que temos para sermos Teus discípulos, para sermos Teus filhos amados. Nos abençoa, Pai, nesse momento. É o que oramos e o que pedimos, em nome de Jesus, rogando as Tuas bênçãos, a Tua iluminação, em nome de Cristo. Amém. Como é bom termos esse dia na presença do Senhor. Dia especial para nós, dia do Senhor para as nossas vidas. Como é bom começarmos esse dia lembrando que o nosso Senhor é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a força e todo o poder. E a Ele nós nos consagramos nesta manhã. Nós vamos nesse instante continuar louvando a Deus, e para isso eu vou convidar você para juntos cantarmos o hino de número 315, hino intitulado Serviço Cristão, hino 315. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, e o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que Ele ordenar, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No amor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de
céus, a mansão dos fiéis sempre renascerá, pois Jesus salvação inefável nos dá, no labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Amém. Somos servos de Deus e somos chamados a um santo trabalho. O trabalho ao qual somos chamados é o trabalho de servir a Jesus, com amor, com fé, com oração, até que volte o bom Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós temos meditado ao longo desses domingos sobre o tema Superando os Obstáculos. Esse tem sido o nosso tema principal ao longo desses domingos. Hoje já é o 7º domingo que nós temos meditado sobre esse tema, com base no livro de Esdras, no livro de Neemias, e se Deus assim nos permitir, no próximo domingo nós vamos encerrar essa série, 4 estudos do livro de Esdras, 4 estudos do livro de Neemias, sobre como superarmos os obstáculos da nossa vida. Hoje, especialmente, tomando como base o texto de Neemias, capítulo 8, versículo 1 a 12, nós vamos falar que Deus restaura o seu povo. E como que Deus faz isso? Deus faz isto por meio da sua palavra. Hoje o tema do nosso estudo, ele é voltado para o agir de Deus por meio da palavra. Deus age por meio da palavra. É isso que nós vamos aprender nesta manhã e é isso que eu desejo que Deus fale ao seu coração nesta manhã. Como Ele age em nossa vida por meio da sua palavra. Hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Em vez de começarmos lendo o texto bíblico, nós vamos lendo o texto bíblico à medida que avançarmos no nosso estudo bíblico e conforme as lições que nós formos aprendendo. Gostaria de começar o nosso estudo desta manhã com uma frase de um comentarista do livro de Neemias que eu acho muito clara para a gente pensar esse capítulo. Esse comentarista diz o seguinte: chegou a hora de edificar vidas e não mais prédios. Esse comentarista abre o capítulo 8 de Neemias dizendo isso. Agora é a hora de edificarmos vidas, não mais prédios. É interessante que esse capítulo 8 ele vai nos mostrar Deus começando a realizar uma grande obra na vida dos judeus. E não mais uma obra por meio dos judeus. A obra que Deus realizou por meio dos judeus foi a reconstrução do muro, a reconstrução do templo, a reconstrução das casas. Mas a obra de Deus, ela não é apenas externa. A obra, a grandiosidade da obra, ela é interna, ela é no nosso coração. E Deus agora começa a tratar o coração desse povo. Deus vai começar a tratar agora os judeus e não mais aquilo que ele fazia por meio deles. E é interessante que Deus vai agir por meio da sua palavra, trazendo uma grande reforma e um reavivamento espiritual na vida deste povo. Meu irmão, minha irmã, foi a pregação fiel da palavra, é a pregação fiel da palavra, que foi a engrenagem de cada movimento de Deus na vida do seu povo no texto que nós vamos ler. Você vai ver uma sequência de transformações que Deus vai fazer. Você vai ver uma sequência de que agora o agir de Deus não é no muro, não é na fortificação, não é no templo, o agir de Deus é no coração do seu povo. E o coração do povo foi alcançado por meio da palavra. E eu quero que nesta manhã, meu irmão, minha irmã,
você, ao encerrar essa escola dominical, renove o seu desejo, a sua paixão pela palavra de Deus, porque é a pregação da palavra que nos move. O que nos move não são milagres, o que nos move não são promessas de prosperidade, o que nos move não são curas e prodígios, o que nos move não é vermos expressões chamativas, sobrenaturais. O que nos move é a palavra. Nesses dias que nós não temos a possibilidade de estarmos reunidos como igreja, estava conversando com um colega pastor, também da igreja presbiteriana, e estávamos dialogando, falando sobre a realidade, né, nova que temos enfrentado, e na nossa conversa nós lembramos que a igreja presbiteriana é centrada na palavra. Nós não somos centrados em movimentos, nós não somos centrados em emocionalismos, nós não somos centrados em toques, em objetos ungidos, em objetos sagrados que as pessoas precisam tocar. A nossa espiritualidade, a espiritualidade conforme encontramos no Evangelho puro e simples, o Evangelho da palavra, é voltada para a palavra. Não é voltada para objetos sagrados, não é voltada para comoções, para emocionalismos, não é voltada nem mesmo para o templo. A nossa espiritualidade é centrada e voltada na palavra. Por isso, nesses dias que nós não podemos estar no templo, nós temos feito aquilo que nós mais fazemos, nos alimentarmos da palavra, porque é a pregação da palavra que nos move no caminho do Senhor. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, o poder da pregação da palavra na vida do povo de Israel e na nossa vida. Uma primeira lição que nós vamos ver hoje, agora a gente vai voltar um pouquinho lá para o texto bíblico, é a importância da busca pela palavra de Deus. Quer ver só? Vamos reler lá. Vamos ler inicialmente o versículo 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Como nós vimos semana passada, o povo havia terminado a obra do muro, o povo havia encerrado aquela grandiosa obra, outros problemas começaram a surgir, a gente viu, né? Mas agora o povo se reúne junto a uma das portas. É interessante que diz como um só homem, quer dizer, todos estavam com o mesmo projeto, mesma ideia. E qual que era a ideia deles? Buscar a palavra. E o pedido que eles fazem, conforme a gente leu, está grifado aqui, disseram a Esdras, traga o livro da lei. Traga e leia, foi uma manifestação espontânea. É interessante que todo o povo se ajuntou espontaneamente para ouvir a voz, a palavra do Senhor. Esse é um dia especial para eles. O que vai acontecer aqui não vai ser promovido por Esdras, não vai ser promovido por Neemias, por nenhum dos levitas. Tudo que vai acontecer é promovido unicamente pelo Senhor, que ao fazer o seu povo resgatar a centralidade da palavra, transforma o coração desse povo. Esse povo, eles não se reúnem debaixo de uma coerção, debaixo de uma lei, debaixo de uma ordem externa. Eles se reúnem espontaneamente. E qual é o interesse deles? Ouvir a palavra. O interesse deles não é um entretenimento religioso, não é milagres, não é promessas de prosperidade. O interesse deles é buscar a palavra. E é interessante que a continuação do texto vai mostrar que essa busca pela palavra, além de ser uma busca espontânea, é ao mesmo tempo uma busca unânime. Além do versículo 1 que nós já lemos, né? Usar a expressão, deixa eu voltar aqui no versículo 1, lá na terceira linha, né?
a segunda linha, todo o povo se ajuntou como um só homem, quer dizer, todos juntos. E o versículo 2 vai dizer assim, então Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, olha só, tanto de homens como de mulheres. E de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Todos estavam ali como uma só pessoa. Todos tinham o mesmo zelo, o mesmo foco, a mesma determinação. O objetivo era um só, ouvir a palavra, desde o maior, o mais ancião, até o menor, o mais novo. A gente não percebe divisão entre o povo, não tem nobres e servos, não tem ricos e pobres, não tem homens e mulheres, não tem jovens, crianças, idosos. Tem o quê? Uma assembleia em que todos são como um e eles declaram: nós necessitamos conhecer mais as Escrituras. É unânime, homens e mulheres, crianças, adultos, idosos, ricos, pobres, nobres, servos, todos estão ali com um único propósito: buscar a palavra. E é interessante que, além de buscar a palavra de forma espontânea, porque Deus primeiramente agiu no coração deles para que eles buscassem a palavra, além de buscar de forma unânime, eles buscam de forma incansável. Olha o que vai dizer o texto, Neemias 8, versículo 3. E leu no livro diante da praça, que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, quer dizer, desde o nascer do sol até meio-dia, leu o livro, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Olha só, de forma incansável, era uma sede insaciável, como a corça anseia por águas, assim eles necessitavam do Senhor. A reunião começou 6 da manhã, nascer do sol, já era meio-dia, e eles estavam atentos. E sabe um detalhe? Em pé, que diz o versículo 2, né? E o versículo 1, todos ficaram em pé o tempo todo, 6 horas ali, e a sede pelo conhecimento de Deus era maior que o cansaço. O povo não foi embora, o povo não cochilou, o povo não ficou mexendo, eles não tinham celular ali, mas se tivessem não iam ficar mexendo no celular na época. Eles não ficaram se distraindo em conversas paralelas, eles não ficaram se distraindo em outras coisas. A única vontade que eles tinham, o único interesse era conhecer a vontade do Senhor. Esta foi a atração deles, buscar a palavra de Deus. Eles estavam sedentos pela palavra. E essa busca foi espontânea, partiu do coração no qual Deus agiu. Foi unânime, foi incansável, mas também foi uma busca proposital. Versículo 4. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaias, Urias, Ilquias e Maceias, e à sua esquerda, Pedaias, Misael, Malquias, Assum, Badana, Zacarias e Mesulão. Sabe o que isso nos mostra? Que houve um planejamento. Não foi do acaso, hoje vamos ler a Bíblia, hoje vamos na igreja. Não, foi proposital aquele momento. Eles se prepararam para ouvir aquela mensagem. Eles fizeram um púlpito muito grande. E é interessante que nesse púlpito coube 13 pessoas. Então, uma plataforma muito grande. E 13 pessoas estavam ali acomodadas para se alternarem na leitura e no ensino da palavra. E tudo isso começou com o quê? Com a busca do povo pela palavra de Deus. Essa é a primeira lição que a gente aprende. A importância de buscar a palavra de forma espontânea. Não é por obrigação, é pelo desejo do coração. De forma unânime, busquemos a palavra de Deus em família, juntos, de forma incansável. Não cesse de falar desse livro da lei. E de forma proposital, com um propósito. É emocionante vermos o povo de Deus se reunindo aqui no texto bíblico para ouvir a leitura da palavra de Deus. E meu irmão, minha irmã, nesses dias que nós não estamos no templo, eu me emociono em imaginar que na sua casa, no sofá da sua casa, você está muitas vezes acompanhando pela televisão, pelo computador, pelo celular, a leitura e a exposição da palavra de Deus. Isso me emociona.
Me emociona porque eu sei que não é por causa do pregador. Me emociona porque eu sei que não é pela oratória, pelo conhecimento, porque nada sou, mas é pelo poder de Deus. É Deus que agiu no seu coração para que você buscasse essa palavra. Essa é a primeira lição que a gente aprende, a importância da busca da palavra de Deus nesse caminho de restauração de Deus. Mas uma segunda lição que nós aprendemos é sobre a centralidade da palavra de Deus. Ao continuarmos o texto, nós vamos ver que eles não apenas buscaram a palavra, mas além de buscar a palavra, eles colocaram a palavra como centro da vida deles. Colocaram a palavra como centro daquele momento. Vamos lá, texto bíblico, versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Esdras estava acima de todos na congregação de Israel, não para mostrar a superioridade do pregador, mas para mostrar a superioridade da palavra. E ele ergue o livro da lei, o rolo do livro da lei, para mostrar que acima dele estava a palavra, e era da palavra que ele iria falar. A restauração é uma consequência direta, meu irmão, minha irmã, dessa centralidade. Esdras ergueu a palavra dizendo: não sou eu, mas é a palavra que fala. E quando Esdras abre o rolo do livro das Escrituras e ele começa a ler, todo o povo, de forma reverente, se pôs em pé. A postura dos judeus nesse momento, entenda, não é apenas um ato simbólico. É um símbolo que surge do coração. É um princípio importante dizendo: nós respeitamos o momento em que a palavra é lida. A questão é que devemos reconhecer a importância, ter a reverência à palavra de Deus. E quando lemos a palavra, seja em nossos templos, seja em nossas casas, o momento em que o nosso pensamento tem que estar cativo à palavra. Não é o símbolo de estar em pé, mas é o símbolo da reverência à palavra. Não é o momento para fazer nenhuma outra coisa. Não é o momento para, se eu estou no templo, na minha casa, conversar com outra pessoa. Não é o momento para eu me perder nos meus pensamentos. Não é o momento para eu ficar me preocupando com outras questões. É o momento de Deus falar ao meu coração. E quando eu me coloco de forma reverente diante da palavra, a palavra é exposta. E quando ela é exposta, Deus age. Vamos ver o versículo 7 e 8. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaias e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar, em pé, ali aguardando. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que se entendessem o que lia. Os judeus sabiam que precisavam mais do que apenas o templo, mais do que o muro reconstruído para o seu bem-estar. Eles sabiam que precisavam crescer no conhecimento da palavra de Deus. E eles precisavam ser instruídos nesse caminho do Senhor por meio da palavra. É interessante que o texto é direto ao dizer que a palavra foi lida e foi explicada ao povo. É a pregação pura e simples. O que é a pregação? A pregação não é ficar contando história, a pregação não é ficar contando as experiências pessoais, a pregação é a explicação do que Deus fez naquele texto e de como aquilo pode transformar a nossa vida. A pregação é um exercício no qual eu compreendo o texto e eu aplico a minha vida. Nada além disso. E você, eu, qualquer um de nós podemos pregar nesse sentido. Quando nós lemos um texto bíblico e nós conseguimos compreender o que ele diz e conseguimos falar aquilo que esse texto, aquele fato, aquela lição, aquela mensagem pode ser para nós,
nós estamos pregando o Evangelho. A exposição do Evangelho, a pregação da palavra, não é reservada apenas aos mais doutos, aos mais sábios. A pregação da palavra é uma missão, é um objetivo de todo crente. Todo crente precisa pregar a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Nós devemos pregar, compartilhar. Quando eu falo da minha vida à luz da palavra, eu estou pregando a palavra. E é este alimento que traz vigor às pessoas. É interessante que a maior parte do povo lá não conseguia ler a palavra, porque os rolos, primeiro que os rolos não estavam acessíveis a todos, né? A palavra de Deus estava em grandes rolos, os rolos eram acessíveis apenas aos levitas, aos sacerdotes. O rolo não estava acessível, e outro problema é que os rolos eram escritos em hebraico. E a maior parte do povo já não falava mais o hebraico, só falavam outra língua, que era o aramaico. Eles estavam longe da palavra, porque não tinham acesso à palavra e porque não compreendiam a língua da palavra. Nos dias atuais, as pessoas estão longe da palavra, porque elas não têm acesso à palavra, e porque a palavra se discerne espiritualmente, elas são incapazes de ler e compreender espiritualmente essa lição. Você pode ser instrumento de Deus para levar a palavra àqueles que não conhecem o Senhor. A restauração do povo é consequência direta do retorno da centralidade da palavra de Deus. A palavra tem que ser central. Reverenciá-la, a reverência à palavra e ouvi-la, a exposição à palavra. Mas ainda uma terceira lição que eu gostaria de destacar, além de falarmos da importância da busca da palavra, além de falarmos da importância de que a palavra tem que ser central na nossa vida, vamos falar um pouquinho sobre os efeitos da palavra de Deus. Um primeiro efeito que a gente vê aqui, é interessante que a palavra sempre produz efeitos. O semeador saiu a semear, e a semente caiu e começou a produzir efeitos. O que nós vamos ver aqui é um genuíno avivamento, mas é um processo que Deus está fazendo. É um processo. Versículo 9, vamos ver primeiramente o versículo 9. Exposição da palavra trouxe um renascimento dessa centralidade no meio do povo de Israel. O povo se humilha, se arrepende, se volta para Deus. E a primeira ação é o choro pelo pecado, é a humilhação e o arrependimento. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote, escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. A compreensão da palavra provocou choro, o que foi consequência do arrependimento. Não foi o choro pelo choro, não foi apenas o choro do emocionalismo, foi um choro do verdadeiro, do genuíno arrependimento, de fomos impactados pela palavra. A palavra falou forte ao meu coração e diante disso eu me quebrantei. O sinal externo que a gente tem aqui não é um mero choro, mas é um choro verdadeiro de arrependimento. Quando a palavra fala forte ao nosso coração, quando a palavra nos gera arrependimento, as emoções são profundas. O primeiro efeito da palavra aqui foi o reconhecimento do pecado. Uma vez que reconheceram o pecado, eles foram lembrados por Esdras e por Neemias que eles deveriam não apenas chorar, mas deveriam se alegrar no Deus da misericórdia. Versículo 10, disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A palavra de Deus admoesta, encoraja também. Ela confronta, mas ela conforta. Ela destrói, mas ela refaz. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O reconhecimento do pecado é agora surpreendido pela graça, pela abundante graça. Alegrai-vos no Senhor.
A alegria do Senhor é a nossa força, é a força para reconhecermos dia a dia que Ele age, que Ele faz, que Ele é grandioso. A satisfação, a alegria do Senhor que vem aqui é a satisfação de sabermos que nós não estamos desamparados, mas Deus é misericordioso e Ele, apesar do nosso pecado, continua a dirigir nossos passos. Meu irmão, minha irmã, eles se alegram em saber que Deus, o nosso Senhor, é um Deus maravilhoso. Eles reconheceram o seu pecado, mas eles falaram: Deus é misericordioso, Ele nos perdoa e Ele nos conduz em triunfo. O primeiro efeito da palavra de Deus foi o choro, pelo arrependimento. Mas esse choro agora é substituído pela graça de Deus, que traz alegria pela sua misericórdia. E compreendemos que há um verdadeiro avivamento. Versículo 11. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções aos que não tinham e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido a palavra que lhes foram explicados. O que aconteceu, o que nós chamamos aqui de avivamento. Qual que é a expressão que a gente entende que é o avivamento aqui? Porque eles compreenderam a palavra e obedeceram, se alegraram e expressaram a misericórdia ao próximo. O genuíno despertamento espiritual é obra da graça de Deus. Não há nada de extravagante. O que há aqui é a pregação do Evangelho que gera arrependimento. A pregação do Evangelho que gera mudança de vida. É a pregação do Evangelho que gera a transformação. O avivamento começa com a pregação do Evangelho. A mente do povo foi iluminada. E uma vez iluminada, eles puderam compreender pela palavra de Deus quem é Deus, quem eles eram, o amor de Deus e o que Deus espera deles. Uma mente iluminada pela palavra de Deus pode desembocar em emoções e ações muito profundas. Antes de nós caminharmos para a nossa conclusão, algumas aplicações que eu gostaria de fazer. Primeiramente, restabeleça a supremacia da palavra de Deus. O que a igreja mais precisa, meu irmão, minha irmã, o que você mais precisa, a sua maior necessidade, é conhecer a palavra de Deus e tê-la como autoridade sobre a sua vida. Eu estava lendo há 15 dias atrás, há 2 semanas atrás, uma pesquisa sobre os reflexos desse período de isolamento na vida espiritual das pessoas. Eu achei muito interessante que por telefone foi feita uma pesquisa e a pesquisa primeiramente visava perguntar se a pessoa ela era um religioso, se ela frequentava uma igreja cristã, católica, evangélica, de alguma seita, quaisquer que fosse. E depois perguntava do que ele mais sentia falta nessa vida de religiosidade. E foi interessante que essa pesquisa concluiu que 90% daqueles que se dizem religiosos diziam que tinham uma Bíblia em sua casa. 90% dos que se diziam religiosos. Mas apenas 16% diziam que a liam diariamente. Apenas 16%. Um pouquinho mais de 1/6. 1/6 das pessoas. Ou melhor, um pouquinho menos, né? 1/6 seria 16,66. Menos de 1/6 das pessoas liam a palavra diariamente. A palavra do Senhor tem que ser restabelecida na nossa casa. Você tem lido a palavra de Deus? Leia a palavra de Deus diariamente. Uma segunda aplicação, busque na exposição fiel da palavra a mudança que você precisa. Salmo 19:7 diz que a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que você precisa é conhecer mais a palavra. Você não precisa de louvorzão, você não precisa ver milagres, você não precisa de uma igreja adaptada às suas necessidades.
O jovem de hoje não precisa de uma igreja adaptada às suas necessidades. O jovem de hoje, o adolescente de hoje, a criança de hoje, o adulto de hoje, o idoso de hoje, qualquer que seja a geração, não precisa de uma igreja adaptada às suas necessidades. Precisa da palavra, e a palavra pregada com fidelidade. É a palavra que tem o poder de transformar vidas. É a pregação da palavra que derrete o nosso coração. É a palavra que produz transformações. Não é o pregador, não é a retórica, não é o conhecimento, é a palavra pregada com fidelidade e simplicidade. Não são milagres que transformam os corações. Não são prosperidades. É a pregação do Evangelho. E por fim, dispõe o coração para ouvir a palavra atentamente. Quando o pregador fala, dentro da nossa teologia reformada, nós acreditamos que é Deus falando. Há uma frase latina, um dos princípios pós-reforma protestante, que diz: predicatio verbo Dei est verbum Dei. Em outras palavras, a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. A pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Você se prepara para ouvir a palavra de Deus? Você, quando vai ouvir a palavra de Deus, você se prepara espiritualmente, prepara o seu ambiente, a sua casa. Se você está na igreja, você se prepara ou você se distrai com a primeira coisa que aparece do lado. Está ouvindo a palavra de Deus, você realmente está voltado para a palavra de Deus ou voltado para uma notícia, voltado para uma informação, voltado para um toque de celular, voltado para qualquer coisa? Uma dica: anote pontos da palavra de Deus que você ouve. Uma forma de você memorizar esses pontos e levar com afinco o estudo da palavra. Tem um caderno de anotações. Ore, outra dica também, antes de começar o culto, ou antes de começar a leitura da palavra, a meditação da palavra, para que Deus fale com você, e depois ore para que Deus te ensine a aplicar aquilo que você compreendeu. Deus, meu irmão, minha irmã, Ele restaura o seu povo por meio da palavra. E sabe que isso fica ainda mais evidente quando a gente lembra que Jesus Cristo é a palavra encarnada. Jesus, o Verbo, que assumiu verdadeira humanidade. Ele é o caminho da restauração. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a própria palavra encarnada. Ele nos aponta a restauração, e a restauração se dá pela palavra que o Espírito fala ao nosso coração. Jesus Cristo é o Verbo que se encarnou para nos restaurar, e Ele age por meio do Espírito Santo, que fala por meio da palavra. O Espírito fala a você por meio de homens e mulheres que pregam com fidelidade a palavra. É isso que nós aprendemos. Nós aprendemos que Deus fala conosco por meio da sua palavra. E é por meio da palavra que Ele quer restaurar as nossas vidas. Para a gente concluir, algumas aplicações aqui que eu quero destacar. Crie uma agenda intencional de estudo da Bíblia em sua casa. Determine um horário, um período para lerem juntos a palavra. Não deixe isso ser algo ao acaso, só de vez em quando. Faça isso rotineiro. Participe dos momentos de estudo bíblico e escola bíblica, ainda mais nesses dias que você forçadamente não pode ir à igreja. Faça isso de forma online, participe. Prepare o coração para ouvir a voz, aqui tem um hino de citação, a voz do Senhor. Confie que Deus o restaura através do conhecimento da palavra. Conhecer a palavra não é algo à toa, é para você conhecer e compreender mais o que Deus quer, como Deus age e o que Ele espera de você. Converse com as pessoas sobre Jesus, pois essa conversa pode ser a pregação do Evangelho puro e simples, que é o poder de Deus para a salvação dessas pessoas. Meu irmão, minha irmã, Deus restaura o seu povo com a palavra. Deus nos restaura por meio da palavra. Busque a palavra. Tenha a palavra como central na sua vida. E certamente você colherá frutos maravilhosos do agir da palavra de Deus. O arrependimento, a alegria
o avivamento. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe com essa palavra. Antes de nós orarmos, gostaria de lembrá-lo que hoje à noite, às 6h30, nós estaremos uma vez mais reunidos para cultuarmos a Deus. Aqui pelo Facebook da nossa igreja, está aí, você está vendo o endereço. Reserve esse tempo, ore antes para que Deus fale com você. Ore depois agradecendo o agir de Deus, que certamente será maravilhoso na sua vida. Busque ao Senhor, tenha esse momento com o Senhor. Não desperdice o tempo que Deus tem dado a você, tem dado a cada um de nós para o conhecê-lo, para o buscá-lo cada dia mais. Nós vamos orar mais uma vez e quero convidar você a curvar sua cabeça nesse instante. Nós aprendemos hoje sobre a importância de buscarmos. E é interessante que nós sempre precisamos buscar mais a Deus. E hoje aprendemos a buscá-lo pela sua palavra. Aprendemos a buscá-lo por meio daquilo que é mais especial e está acessível hoje na sua mão, no seu smartphone, diante do alcance dos seus dedos. Não desperdice a palavra de Deus. Busque-a, tenha como central na sua vida. Certamente Deus falará com você por meio dela. Os efeitos serão maravilhosos na nossa vida. Vamos orar nesse instante. Curve sua cabeça, vamos conversar com Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, grande é o Senhor, ó Pai. A Tua palavra nos ensina a importância de buscá-la, a importância, ó Pai, dela ser central na nossa vida, a importância, ó Pai, daquilo de mistério que é o relacionamento com o Senhor, com o Teu Espírito Santo por meio da palavra. Gera em nós, ó Pai, os frutos do agir da Tua palavra e que assim, dia a dia, sejamos restaurados pela Tua palavra. Nos abençoa, ó Pai, nesse momento. Faz com que Teu Espírito Santo nos capacite a compreender a Tua palavra e assim, dia a dia, possamos viver debaixo do Teu ensino, debaixo, ó Pai, da Tua orientação, compreendendo, ó Pai, como é maravilhosa a nossa vida com o Senhor. Nos abençoa, Pai, nesse dia do Senhor. Nos guarda para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. É o que nós oramos, é o que nós agradecemos. Em nome de Jesus, ó Pai. Assim oramos, assim te agradecemos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, espero você logo mais à noite, onde poderemos estar cultuando a Deus. Reserve esse tempo, que seja um tempo de Deus para a sua vida. Você pode continuar acompanhando esse louvor por mais alguns instantes e que Deus te dê um ótimo domingo e te abençoe mais